Corpúsculo de Heinz. Como e quando você deve desconfiar, como diagnosticar, tudo o que você precisa saber para você conseguir correlacionar muito bem a sua clínica, seja atendendo cão ou gato, e para você se tornar um veterinário assertivo nos seus atendimentos. Eu sou João Baqui, sou do Interpreta Vet, sou médico veterinário, atuante professor na pós-graduação e também tenho um laboratório clínico aqui na cidade de Itupeva. Seja muito bem-vindo ao Interpreta Vet. O que eu quero te mostrar hoje? Quero te mostrar isso aqui, corpúsculo de Heinz, muitas vezes negligenciado na clínica veterinária de cães e gatos. Esteja comigo nesse momento para você realmente poder implementar e associar isso à sua rotina clínica. Lembrando que esse é um evento de aquecimento para a nossa Interpreta Black, onde eu vou liberar todos os cursos que eu tenho com chancela do MEC, com mentoria, grupo de mentoria e plantão de dúvida para você poder implementar imediatamente na tua rotina, porque interpretar é salvar. Muito do seu diagnóstico está sendo perdido ali por uma questão de acertar apertar alguns parafusinhos na interpretação de exame laboratorial. Eu sei disso porque eu tenho 11 anos aí, 15 de experiência, 11 anos de laboratório, onde eu entro em contato com os clínicos frequentemente para a gente discutir casos clínicos. Lembrando, de novo, isso aqui é um aquecimento para Interpreta Black, que vai ocorrer no dia 3 de novembro. Para você participar, na lista de interessado, você vai clicar no link da descrição desse vídeo. Não esquece de curtir, de seguir, de ativar o sininho aí do YouTube do Interpreta Vet, beleza? Então, não se esquece, se inscreva aí, porque a gente vai ter mais vídeos gratuitos e a gente vai abrir nossa Black no dia 3 de novembro. Faltam 2 semanas, beleza? Então, para a gente falar sobre corpúsculo de Heinz, a gente tem que lembrar o que é isso, o que acontece, né, para a gente ter essa formação aí atípica, tanto em cães quanto em gatos, né? E tudo vem da hemoglobina. A gente sabe que eritrócitos, né, são repletos, milhões de moléculas de hemoglobina. Você sabe que a hemoglobina ela é responsável pelos transportes de gases, né? E também nós temos uma moléculazinha de ferro ligado a cada um átomo de ferro ligado a cada molécula de hemoglobina. Mas o que você precisa saber é o seguinte, pessoal: nós, seres humanos, cães, gatos, possuem grupos sulfidrílicos nessas hemoglobinas. E aí, o que isso interessa para mim, João? Sabe o que interessa? Porque é uma coisa que você precisa ficar ligado. Quanto maior o número de grupos sulfidrílicos numa determinada espécie, maior a suscetibilidade à lesão oxidativa dessas mesmas hemoglobinas. Então, só para você ter uma noção, para exemplificar, nós seres humanos temos 2 grupos sulfidrílicos, ou dois grupos sulfidrila, né? E isso nos torna muito menos, né, suscetível à lesão oxidativa do que, por exemplo, cão e gato. Olha, cão já tem o dobro de humanos e gato tem o dobro de cães. Ou seja, o gato é o animal aí da espécie mais sensível à lesão oxidativa, né? E isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O paciente felino, ele é muito mais suscetível à intoxicação por cebola, alho, cebolinha, paracetamol e alguns outros que eu vou mencionar aqui para você, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que quanto maior o número de grupos sulfidrílicos, maior a chance de lesão oxidativa nessas hemoglobinas. E aí, pessoal, o que acontece quando você tem hemoglobinas oxidadas? Primeiro, o grupo sulfidrila vai se apresentar oxidado, que vai desnaturar a hemoglobina daquele eritrócito, ou melhor, as hemoglobinas daquele eritrócito. E isso também, em conjunto com a oxidação dos resíduos de cisteína beta-93 que são expostos após o contato com esses oxidantes, nós temos a formação de sulfa-hemoglobina. A hemoglobina desnaturada e a formação de sulfa-hemoglobina vão contribuir para quê? Para que você tenha uma
um deslocamento dessa hemoglobina comprometida, formando o que a gente chama, colega veterinário, de corpúsculo de Heinz. O corpúsculo de Heinz é isso, é quando você tem uma desnaturação da hemoglobina e também a formação de sulfohemoglobina. Esse complexo que vai se aglomerar, ele vai se aderir à membrana do eritrócito, tá? E isso vai provocar algumas alterações que devem ser levadas em consideração quando você está atendendo cães e gatos, beleza? Bom, o que acontece quando você tem a formação de corpúsculo de Heinz, tá? Aqui não é a intenção você aprender microscopia, mas só para você ver que existe um deslocamento dessas hemoglobinas oxidadas para uma parte do eritrócito que vai estar aderido à membrana eritrocitária. Isso aqui, né, representado, a gente vai entender o que acontece quando você tem lesão oxidativa, né? Primeiro, as hemácias por si só já se tornam menos deformáveis, ou seja, quando passa lá no baço, né, elas se tornam mais represadas. Por quê? Ali, quando você passa pelos sinusoides, você acaba precisando dessa deformação do eritrócito para ele seguir viagem. E quando você tem eritrócitos menos deformáveis, no caso aí de hemácias com corpúsculo de Heinz, mais hemácia vai ser represada e lisada ali no baço. Tá? Então, esse é um dos mecanismos de hemólise que a gente vai ver, né? Outra questão, quando você tem a formação de Heinz, você tem, consequentemente, uma fragilidade de membrana eritrocitária, o que vai promover, né, muitas vezes, a própria lise do eritrócito intravascularmente falando, né? E você tem um outro mecanismo que é importantíssimo. Quando você tem a formação de Heinz, você tem exposição de proteínas que não estavam antes expostas e essa exposição de proteínas vai estimular o sistema imunológico a formação de antígenos anti-eritrocitários. Então, você vai ter também uma destruição imunomediada, principalmente ali por macrófagos do baço. Então, é importante você entender a fisiopatogenia dessa hemólise. Então, você já entendeu que a formação de Heinz leva uma tendência a maior hemólise e isso vai provocar anemia no paciente, uma anemia hemolítica. E se é uma anemia hemolítica, colega veterinário, você sabe que quando você tem hemólise, você depois de 3 a 4 dias tem uma resposta regenerativa. Então, geralmente, a anemia pode ser discreta, grave e regenerativa. Óbvio, você tem hemólise, você vai ter uma hipóxia. Essa hipóxia renal, que também vai atingir o rim, vai estimular a produção de mais eritropoetina. Essa eritropoetina vai na medula óssea, vai estimular a produção e liberação de novos eritrócitos. E aí, mais reticulócito vai cair no sangue dentro de 3 a 4 dias e você vai ter, então, uma resposta medular. O aumento de reticulócito no caso do cão e o aumento do reticulócito agregado no caso do gato. Isso vai determinar a resposta medular no paciente. Então, o hemograma do paciente com anemia por corpúsculo de Heinz geralmente é uma anemia regenerativa causada por hemólise. E aí a gente vai ver aqui hemólise extravascular e na fragilidade de membrana uma eventual hemólise intravascular. E colega veterinário, o que você precisa saber é que quando você tem hemólise intravascular, você pode ter outros sinais clínicos, como, por exemplo, a presença de hemoglobina livre na urina, que a gente chama de hemoglobinúria. Sabe aquela urina que está avermelhada, até cor de Coca-Cola? Então, aquilo ali pode ser hemoglobina livre. Nada tem a ver com hematúria, tá? A gente está falando de hemoglobina livre passando pela barreira glomerular, certo? E não se esqueça, hemoglobina não foi feita para andar sozinha, não foi feita para andar fora da hemácia. Tanto é que a hemoglobina é uma proteína que é nefrotóxica, ela provoca lesão tubular, porque ela vai se depositando, se precipitando no túbulo renal, e isso gera, eventualmente, uma injúria renal aguda, beleza? Então não esquece disso, nós temos 2 mecanismos para hemólise no corpúsculo de Heinz.
hemólise principalmente extravascular, mas também, eventualmente, hemólise intravascular. Resumindo, nós vamos ter aí, na maioria das vezes, uma anemia, né, que aí pode variar muito, depende da quantidade de oxidante que foi ingerido, tá? E pode ser discreta grave. Já antecipo aqui que algumas vezes o animal nem chega a ter uma anemia, beleza? E a gente vai mostrar também que há alguns responsáveis por isso, né? Pela formação de corpúsculo de Heinz. O que você deve lembrar automaticamente são esses compostos alifáticos que existem na cebola, no alho, na couve, no bordo vermelho, né? Outra questão muito frequente é o paracetamol, né? Acetaminofeno, que vai provocar também, óbvio, uma lesão hepática, tá? Principalmente no gato, por uma deficiência de conversão, né? E você, além dessa doença hepática, vai ter ainda a anemia por corpúsculo de Heinz. Então, é extremamente tóxico. Tem um relato de caso que fala, inclusive, de filhote de gato, cujo proprietário, né, foi tentar alimentá-lo porque ele não estava em contato com a mãe, né? Então, comprou papinha de bebê. Só que nessa papinha de bebê continha o quê? Cebola em pó. Só que a cebola em pó, lembra lá dos grupos sulfidrílicos? Ela é inofensiva para seres humanos, porque nós temos só 2 grupos sulfidrílicos. No caso do gato, possui 8. Então, ele é muito mais suscetível. E aí, esse relato de caso, acompanhou, né, a formação de corpúsculo de Heinz nesse paciente, né, nesse neonato aí. E foi bastante interessante. Depois, quem quiser, eu mostro esse trabalho, certo? Mas tem uma coisa aqui que eu queria que você olhasse realmente e percebesse que talvez você devesse acompanhar melhor os pacientes que estão em utilização ou que fizeram utilização de Propofol, tá? Olha esse trabalho aqui de fevereiro de 2025, falando aí sobre alguns casos de suspeita de Propofol associado a corpúsculo de Heinz, né? Então, esse trabalho aí de fevereiro, ele mostra que a administração de Propofol, né, em série e etc., ele tende a provocar anemia por corpúsculo de Heinz, tá? Então, o que o trabalho, para resumir para você, sugere? Que, cara, você utilizou Propofol, você tem que acompanhar o hemograma desse paciente. Por quê? Principalmente, a gente está falando de cães e gatos, né? Mas aqui por exemplo, esse trabalho aqui está falando de cães, né? Então, o que deve ser recomendado? Que os esfregaços sanguíneos devem ser investigados aí, né? De forma seriada. Por quê? Você tem aí uma chance de que esse Propofol venha a causar formação de corpúsculo de Heinz, e isso coloca a saúde do paciente em questão, né? E isso é muito claro para a gente. Então, não só fazer aquele maquinograma, né? Mas também acompanhar o hemograma, fazer o hemograma de forma total, né? Que também é a avaliação microscópica, porque quando a gente está suspeitando de corpúsculo de Heinz, a resposta, adivinha onde vai estar? No esfregaço sanguíneo. E a gente pode fazer isso tanto pela coloração normal como pela coloração que a gente utiliza para fazer contagem de reticulócito, né? A coloração supravital, como novo azul de metileno, até a cresil brilhante. Então, preste atenção, comece a acompanhar, né? Utilizou Propofol nesses animais, comece a prestar atenção. Se você tem a diminuição do hematócrito, se você consegue acompanhar o hemograma desse paciente, então é até um jeito de trazer o tutor para perto, o animal para perto, e você, de forma íntegra, conseguir, né, realizar esse acompanhamento através do hemograma desses pacientes, beleza? Não esquece disso não, porque é uma informação bastante interessante para você inserir na tua rotina, beleza? Quem quiser esse trabalho também, tenho disponível, certo? Vamos continuar com a investigação do corpúsculo de Heinz. Perceba que o corpúsculo de Heinz, a anemia por corpúsculo de Heinz, é só uma dentre tantas causas de anemia no paciente canino e felino, tá? Então, onde se insere a anemia por corpúsculo de Heinz? Numa anemia regenerativa, causada por hemólise, daqueles 3 mecanismos que eu te passei aqui anteriormente, beleza? Dito isso, vamos continuar com uma coisa que talvez você não saiba. O que acontece?
Você sabe que o alho, a cebola, a cebolinha, o paracetamol, né, podem provocar formação de corpúsculos de Heinz, mas principalmente nos gatos, nós temos o que nós chamamos de corpúsculos de Heinz endógenos, ou seja, não é a formação de Heinz formada, né, a formação de Heinz estabelecida por conta de algo administrado, ou seja, exógeno. É aquilo que a partir de uma doença de base nós temos maior suscetibilidade à oxidação de hemoglobina. A gente chama isso de corpúsculos de Heinz endógenos, beleza? Quais são as principais enfermidades que podem levar a maior suscetibilidade à lesão oxidativa das hemoglobinas? A diabetes mellitus, principalmente naqueles casos em que você tem uma cetoacidose diabética. O linfoma, ele aumenta a chance de lesão oxidativa, tal qual o hipertireoidismo e doenças inflamatórias em geral, principalmente no caso do gato. Então, você perceba que às vezes você vai ter formação de corpúsculo de Heinz, mas você, na hora de investigar, você fica meio perdido. Porque assim, o animal não teve contato com paracetamol, né? E você conseguiu ter certeza disso. Não teve uma alimentação diferente. Então você começa a se perguntar, poxa, então por que esses corpúsculos de Heinz estão sendo formados, né? E aí a gente fala sobre essas doenças de base. Uma coisa importante é que nos corpúsculos de Heinz endógenos, a lesão oxidativa não é tão grave, ou melhor, não é tão aguda como quando a gente está falando de exógeno, a administração de paracetamol, ingestão de cebola, alho, enfim, né? Então, o animal, nesse caso, pode ter formação de Heinz, mas, eventualmente, ele não estará anêmico, né? Dependendo, às vezes, o gato não está anêmico, porque a formação de Heinz, acontece, só que de uma forma mais crônica, vamos dizer assim. E aí você tem a reposição de eritrócitos e etc. Né? Então, você tende a ter, no máximo, uma anemia discreta e etc. Mas é importante você saber de onde está vindo esse corpúsculo de Heinz, tá? Porque às vezes você esgota a possibilidade exógena e esquece dessa condição endógena, tá? Através de enfermidades de base. Perfeito? Então, anota isso aí para você ficar assertivo na hora de você procurar e investigar a anamnese do paciente, beleza? O gato, ele ainda tem uma particularidade, para variar, né? O gato, ele tem particularidades esplênicas, né, do baço, que às vezes fazem com que o animal tenha uma crise de corpúsculo de Heinz, mas às vezes não se tornam anêmicos. Bom, eu falei para você que a principal causa de hemólise no paciente com formação de corpúsculo de Heinz é a hemólise extravascular, ou seja, aquela mediada pela destruição por macrófagos do sistema monocítico fagocitário. O problema é que o baço do gato é um pouquinho diferente do cão, né? A gente chama ele de circulação fechada, né? Os sinusoides não passam pelo baço, pela região que normalmente passa no ser humano, no cão, e aí a capacidade de um macrófago esplênico felino de captar eritrócitos lesionados é menor. Então, esses Heinz são formados, mas eles são mal captados pelo baço. E aí o que acontece? Você tem uma formação grande de Heinz, mas você não tem a destruição extravascular. Ah, João, então isso é bom? Não, não é bom, porque assim, quando você tem a formação de eritrócitos oxidados, né, sulfa-hemoglobina, etc., você já tem um eritrócito que não tem capacidade de transportar gases. Então, não é porque o animal não está tendo hemólise que ele não vai ter uma hipoxemia. Por quê? Porque esse animal tem defeito de hemoglobina presente nos eritrócitos. Entende? E ele só não está anêmico porque o baço dele é ruim de captar esses eritrócitos defeituosos. Então, às vezes a saúde do animal não está relacionada à anemia quando a gente fala de corpúsculo de Heinz. Beleza? Então, o que acontece? Quando você tem intoxicação por oxidante no gato, você pode não ter anemia, mas isso não significa que ele não esteja doente e precisando, né, desse diagnóstico. Então, esses animais podem estar lotados no esfregaço sanguíneo de corpúsculo de Heinz,
mas eles não estarão necessariamente anêmicos, beleza? O que se sabe é que o corpúsculo de Heinz pode encurtar a meia-vida dos eritrócitos desse gato, em até 60%. Se você for pensar aí que a vida média de uma hemácia de gato é em torno de 70 dias, você tem aí 60%, 70%, beleza? E aí você vai ver que reduz bastante a meia-vida dele, mas a medula acaba respondendo. Então, esse animal não necessariamente vai se apresentar anêmico em algum momento dessa formação de Heinz. Então, presta atenção nisso. Não ter anemia não significa que ele está bem, tá? Principalmente porque esses eritrócitos estão defeituosos e com incapacidade de transportar oxigênio, ou seja, vai levar o animal a hipoxemia e hipóxia renal, beleza? Então, continuando aqui, interferências. João, peguei um laudo aqui do meu gato, do meu cachorro, que atendi, veio presença de corpúsculo de Heinz. Duas coisas você tem que saber. A primeira, as interferências, né? O corpúsculo de Heinz é um corpúsculo, né? E o que acontece? Ele pode, né, provocar interferências em outros parâmetros do teu hemograma, por exemplo. Por quê? Quando a gente está fazendo uma contagem automatizada de reticulócito, você tem aí a passagem de luz, né, a citometria, e esse corpúsculo pode ser falsamente considerado, encarado como reticulócito, né? Então, você pode ter uma reticulocitose que não existe nesse paciente, beleza? Então, o corpúsculo de Heinz interfere na contagem automatizada de reticulócito. E o que acontece? Sabe essa bolinha aqui? Essa bolinha de hemoglobina precipitada, ela pode se desprender da membrana do eritrócito e acabar sendo contado como plaqueta. Se você for ver, a plaqueta é um elemento menor do que o eritrócito. E quando você tem o desprendimento desse Heinz, pode ser que o equipamento, né, através da impedância, considere essa partícula pequena como plaqueta. E, na verdade, é um Heinz que desprendeu do eritrócito. Então, cuidado, o que a gente chama de pseudotrombocitose. Ah, João, já ouvi falar em pseudotrombocitopenia. Pseudotrombocitose é quando você tem uma falsa elevação da contagem de plaqueta, nesse caso aqui, pela formação de corpúsculo de Heinz e desprendimento da membrana do eritrócito. Outra coisa que você pode também investigar é que, quando você faz a leitura de hemoglobina, lá, quando você tem o resultado de hemoglobina, aquilo ali é por fotometria, né? E quando você tem uma luz atravessando, né, o meio, você pode ter aí uma supercontagem, né, uma superestimação da contagem de hemoglobina. Aí sabe o que acontece? Você tem um CHCM elevado. Não existe hipercromia no paciente, né? A hipercromia ela é sempre fruto de alguma interferência. Nesse caso, é a própria formação de Heinz atrapalhando a contagem de hemoglobina. Aí vai ter uma falsa elevação de hemoglobina na hora de fazer o cálculo de CHCM, vai dar uma hipercromia. Ah, João, dá para ter uma hemácia hipercrômica? Não, isso aí é fruto de um cálculo que foi estabelecido entre o número de eritrócitos e a própria hemoglobina. Como está tendo uma elevação de hemoglobina, o CHCM acaba elevando também, e aí pode ser um indício de que tem algo errado ali, beleza? Então, cuidado com essas interferências. Lembrando, colega veterinário, que isso aqui é um aquecimento da Black, que vai ocorrer no dia 3 de novembro. Se você está interessado, clica aqui na descrição, tem o grupo do WhatsApp para a lista de interessados, está bem legal, expressiva já, e eu quero te dar algumas aulas para você ir entendendo quanto você pode aproveitar de uma boa interpretação de exame. Hoje eu estou falando de Heinz, amanhã eu vou estar falando de outra coisa. Então, até o dia 3 de novembro, a gente vai liberando aulas para você poder implementar e já decolar na sua assertividade do diagnóstico. Tá? Isso ajuda muito a fazer triagem, elaborar diagnóstico diferencial, beleza? Isso aqui é só o corpúsculo de Heinz, tá? Então, vai estar inserido aqui no exame da interpretação do hemograma. Se você não sabe, eu peguei todos os meus cursos, né? Sem contar com líquor, derrame cavitário, mielograma, botei tudo num curso só de extensão. Tá? E fora o curso de extensão chancelado pelo MEC, você vai ter acesso
vitalício para sempre e ainda vai ter 1 ano de grupo de mentoria comigo e com interpretadores que são da minha equipe e plantão de dúvida 2 vezes por semana durante 1 ano. Beleza? Para você tirar as dúvidas não só do curso, mas dos seus casos clínicos reais envolvendo o exame laboratorial. É imperdível. Entra nesse grupo que vai fazer sentido total para você, beleza? Para você dar uma decolada em 2026 na hora de atender esses pacientes com mais segurança, beleza? Então vamos só exemplificar aqui um caso clínico interessante que o animal, um gato, 12 anos, né? Apresentando ataxia, dispneia, icterícia, prostração há 3 dias e tudo que a proprietária consegue relatar é que introduziu um novo gato no domicílio há 1 semana. E aí, pessoal, isso aqui é interessante saber. Sabe por quê? Porque às vezes a anamnese ela precisa ser revisitada após o resultado de exames. E foi o caso aqui. Tá? Então o animal apresentou uma anemia macrocítica, olha aqui, hipercrômica, regenerativa, porque é uma hemólise, né? A gente está falando de corpúsculo de Heinz. Leucocitose, a gente vai explicar em breve, tá? E presença acentuada de corpúsculo de Heinz. Pessoal, uma coisa que eu não falei lá é que é o seguinte, em gatos, tá? Em gatos existe uma pequena formação de Heinz fisiológica, ou seja, até 5% mais ou menos de Heinz na contagem total de eritrócito, você pode considerar ainda fisiológico, tá? Passou de 5%, já começa a ficar uma cara mais de patológico, tá certo? Então, gatos normalmente podem ter até 5% de Heinz sem que isso seja uma doença. Só que aqui, né, é uma presença acentuada. E aí a gente tem que pensar, pô, se tem Heinz acentuado aqui, tem um processo de oxidação. Animal tem uma característica aqui de um processo agudo, né? Um processo agudo importante com formação de icterícia e etc. Então, você pensar em formação de corpúsculo de Heinz endógenos, nesse caso não faz sentido. A gente tem que procurar alguma coisa que não foi dita nessa anamnese, né? E aí tem que buscar. Bom, foi perguntado sobre alho, cebola e etc. E o proprietário consegue dizer isso com uma certa clareza, porque ele tem o controle da alimentação do animal e etc. Né? E aí teve a elevação de ALT, GGT, o aumento de bilirrubina, né? Provavelmente uma icterícia hemolítica, né? Porque você tem muita degradação de hemoglobina, muita formação de bilirrubina, que supera o limiar de conjugação hepática, e você tem aí, acaba tendo uma hiperbilirrubinemia. Só que interessante é que a gente começou a ver indício de lesão tubular, formação de cilindro, lesão tubular também, né? Você tem a alteração aqui, uma glicosúria sem hiperglicemia, o que pode sugerir lesão tubular também. Então, o que aconteceu no final das contas, né? Bom, o proprietário foi um pouco mais apertado em relação o que aconteceu, né? E ele relatou, olha só, vou falar, né? Eu botei um gato novo lá e esse gato ficou meio esquisito, achei ele meio para baixo, não queria comer direito, então eu achei que ele estava doente, eu dei um comprimidinho de paracetamol. E aí o gato começou a desenvolver sinais clínicos do acetaminofeno. Nada a ver, aquilo ali era um comportamento do gato, né, frente à introdução de um novo membro. Né? Então ele tende a ficar desconfortável, tende a comer menos, etc. Só que o proprietário não sacou isso e achou que ele tinha ficado doente, deu um paracetamol e o gato teve não só a formação de raios, mas também, eventualmente, doença hepática, porque ele tem ainda um problema com acetaminofeno, que é uma dificuldade no metabolismo dele, né? O que deixa o gato muito mais vulnerável. E aí, esse caso mostra, né, que muitas vezes você vai ter que revisitar o histórico, assim como a gente já pegou de um cão também que a tutora acabou fazendo a mesma coisa, né, deu um paracetamol, porque o animal ele estava meio esquisito, só que nada que justificasse uma ida ao veterinário. No final das contas, o animal teve que ficar internado justamente porque ele estava intoxicado com acetaminofeno. Então, é muito importante revisar o histórico. Às vezes, ou o proprietário
tá com vergonha de dizer que deu remédio, ou ele vai achar que aquilo ali não fez, não é causa daquilo tudo ali que acontece posteriormente ao paciente. Então, corpúsculo de Heinz hoje, colega veterinário, é a sua missão. Reveja esse vídeo, porque tudo que você precisa saber está aqui, beleza? Essa é só uma das causas de anemia hemolítica no paciente felino e canino, beleza? Reveja o vídeo, olha os pontos principais, beleza? E eu te espero aí no grupo, tá certo? Nesse grupo, faça o escaneamento do QR Code, você vai parar nesse grupo aqui, que é a lista de interessados, para ter acesso ao meu conteúdo de forma vitalícia, com chancela do MEC para terminar o teu currículo e com 1 ano de mentoria comigo e com os nossos interpretadores e plantão de dúvida 2 vezes por semana para você trazer no tete-a-tete, na realidade, para a gente discutir os teus casos que você queira realmente colocar para debate. Fora que nós temos, né, uma inteligência coletiva muito boa lá dentro da mentoria, porque nós temos não só clínicos de cães e gatos, nós temos nefro, nós temos cardio, nós temos dermato, então todos esses precisam interpretar exame, e os alunos, nossos quase 600 alunos, têm diversas especialidades. Então é um grupo coletivo impressionantemente bom para você tá ali, né, respaldado, às vezes está com uma dúvida pontual, a gente se ajuda ali de uma forma muito amistosa e sem competição, sem julgamentos, tá bom? Então entra no grupo da descrição aí, tô deixando, ou faz o QR Code, faz a leitura do QR Code, e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!